na maior descoberta de toda a história humana, a prova definitiva de que a gente não está sozinho no universo. Uma forma de vida inteligente, ou pelo menos uma biologia tão avançada que reescreveria todas as leis da ciência. Agora me responde aqui com sinceridade, se você fosse dono de uma mega corporação trilhardária e descobrisse isso, você mandaria um bando de caminhoneiros espaciais que não são treinados para investigar? Porque foi exatamente o que a Weyland-Yutani fez no clássico Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. Durante décadas a gente aceitou a Ordem Espacial 937 como a prova máxima de que a companhia era cruel. Mas a verdadeira pergunta, a falha na Matrix, que assombra a franquia até hoje, não é se eles sabiam do xenomorfo. A pergunta é, o que exatamente eles sabiam antes da Nostromo interceptar aquele sinal da LV-426? E por que o plano deles foi tão absurdamente amador? Se você acha que a resposta é simples, aperta o cinto, porque a gente vai precisar cavar esses arquivos confidenciais e também ver a mensagem perturbadora que o Sintético enviou antes de condenar a humanidade. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu vou postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos! Eu sou a Tayla Moitinho. Bom, pra gente resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa primeiro olhar para os fatos isolados do filme original e esquecer um pouco das prequels por um segundo aí. A Nostromo era uma nave rebocadora comercial, uma refinaria flutuante. A tripulação estava voltando para a Terra quando o computador central, a famosa Mother, acordou todo mundo antes da hora porque ela interceptou um sinal de rádio de origem inteligente vindo de um planetóide isolado, que é o LV-426. Antes de começar aqui, galera, eu quis trazer uma curiosidade para vocês que vai ficar como um presente no final desse vídeo. Então fica até o final do vídeo, me ajuda aí, deixa o like, comenta, que é muito importante para sempre trazer vídeos novos para vocês. Continuando, até aí parece obra do acaso, certo? Errado. O primeiro indício de que o jogo estava armado vem da própria tripulação. O oficial de ciências original da Nostromo foi substituído de última hora, apenas 2 dias antes da nave deixar o porto. A Weyland-Yutani colocou o Ash no lugar dele. O Ash, que mais tarde a gente descobre que é um sintético, um androide programado com uma única missão secreta: garantir que o organismo alienígena voltasse para a Terra, considerando todas as outras prioridades secundárias. E a tripulação? Descartável. Aqui nasce o nosso grande problema, a grande pulga atrás da orelha dos fãs de sci-fi. Se a Weyland-Yutani já sabia que existia um organismo alienígena ali, ou pelo menos um misterioso Space Jockey, o engenheiro fossilizado na nave, por que diabos eles enviaram a Nostromo? É o equivalente a você descobrir uma nave alienígena caída num lugar, em vez de mandar o exército, cientista de elite e equipamentos de contenção, você manda a primeira pessoa que passar por lá perto. O risco de perder a descoberta, o que de fato aconteceu, era gigantesco. Eles não conseguiram o espécime, perderam a carga, perderam a nave e perderam a tripulação. Isso cheira a incompetência corporativa ou a um desespero cego. Mas e se eu disser que existe uma explicação brilhante para essa incompetência, entre aspas, escondida nos bastidores da franquia? Para entender a mente da Weyland-Yutani, a gente precisa parar de ver ela como um vilão de desenho animado, onde todo mundo senta numa mesa redonda e toma as decisões mais malignas junto. A companhia é um líder burocrático. É tão gigantesco que o braço direito não sabe o que o braço esquerdo está fazendo. Existe um livro oficial da loja chamado Colonial Marines Technical Manual, que muitos fãs consideram a Bíblia estendida do universo Alien. Lá dentro a gente encontra uma transcrição de uma conversa entre os executivos da companhia discutindo o desastre da Nostromo. E a revelação ali é genial. A ordem para desviar a Nostromo não foi uma decisão oficial da diretoria. Foi uma jogada gananciosa de um executivo do meio escalão. Alguém dentro da empresa descobriu o sinal da LV-426 através de uma sonda ou satélite remoto, sabendo que quem pegasse a primeira forma de vida alienígena
para a Terra ganharia o maior bônus corporativo da história da humanidade, e esse engravatado decidiu agir nas sombras. Ele não queria envolver os militares corporativos ou criar uma expedição científica oficial, porque isso significaria dividir bônus e os lucros. Bom, então o que ele fez com tudo isso? Ele hackeou a Ordem Espacial 937 diretamente do computador da Nostromo, que já estava em rota, e infiltrou o sintético Ash para garantir o serviço sujo. Foi uma operação clandestina dentro da própria empresa. Isso faz todo o sentido do mundo e resolve dois furos de roteiro gigantescos. Primeiro, explica o porquê a missão foi tão amadora. O cara usou recursos que tinha na mão sem chamar a atenção dos superiores. E segundo, explica o porquê demorou mais de 60 anos o intervalo entre Aliens e Aliens o Resgate para o Weyland-Yutani mandar alguém lá de novo para construir a colônia Headless Home. A missão original foi tão secreta que quando a Nostromo explodiu, a evidência afundou junto com o executivo que armou tudo. A empresa demorou décadas para descobrir os próprios dados perdidos nos servidores. E até aqui, essa era a melhor explicação possível. Mas o Ridley Scott decidiu voltar para a franquia, e com a chegada das prequels, o nível do que a Weyland-Yutani sabia deixou de ser um caso de ganância corporativa para se tornar um verdadeiro horror apocalíptico. Quando a gente adiciona Prometheus e Alien Covenant à linha do tempo, a história muda de figura e fica infinitamente mais sombria. O próprio Peter Weyland, o senhor fundador, estava a bordo da nave Prometheus em 2093. Uma expedição desse tamanho, financiada por um trilionário egocêntrico em busca da imortalidade, não ia operar no vácuo. É lógico assumir que dados biológicos da expedição foram transmitidos de volta aos servidores centrais da empresa antes das coisas darem errado. Mas a verdadeira bomba nuclear de conhecimento veio depois de Covenant. Existe um curta-metragem oficial, um extra chamado O Advento, e se você não assistiu, presta muita atenção. Nesse vídeo a gente vê o sintético David transmitindo uma mensagem direta para a sede da Weyland-Yutani. Ele não está apenas dizendo, ei, achei um monstro legal e tal. O David entrega a eles a receita completa do apocalipse. Ele detalha os seus experimentos no planeta dos engenheiros. Ele explica o que é o Black Goo, fala que não é apenas uma arma, mas uma inteligência artificial em formato de nanopartículas capaz de reescrever o DNA de qualquer matéria orgânica. Ele conta para a empresa como ele criou neomorfos, protomorfos e revela o seu plano mestre de criar a rainha para expandir a espécie. Ele avisa a companhia que vai soltar essa praga na humanidade. E é aqui que eu acho que a Weyland-Yutani cometeu o seu maior erro e mais estúpido erro estratégico de todos. O David entregou para eles a existência de uma raça ancestral divina, os engenheiros. Ele entregou o Black Goo, uma substância que pode acelerar a evolução, curar doenças, se bem manipulada e reescrever a própria vida. E o que a companhia faz ao longo de toda a franquia Alien? Eles ficam obcecados pelo xenomorfo, eles ignoram a tecnologia dos deuses do espaço e o milagre biológico do Black Goo para correr atrás de um bicho gigante espacial que baba ácido. Eles ignoraram a fábrica para focar no produto final. É a prova definitiva de que a arrogância corporativa cega qualquer visão de futuro. A Weyland-Yutani não queria o conhecimento do universo. Eles só queriam uma arma biológica para vender patentes militares, e foi essa visão pequena que fez deles a pior ameaça da franquia. Bom, antes da conclusão, eu quero falar para vocês sobre algo que vocês pediram aqui no canal, que eu falei no início, que é quanto será que um tripulante dessa missão ganha. Então, bora falar disso. Quando a tripulação da Weyland-Yutani começa a discutir sobre ações, antes de uma missão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é bolsa de valores, certo? Errado. No universo de Alien não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, o sistema é muito mais brutal e funciona exatamente como pescar caranguejos em alto mar, sabe? Esquece o salário fixo. O pagamento pelo trabalho no espaço profundo é baseado no sistema de cotas de risco. Em uma missão de extração ou reboque, a captura total ou até o lucro da viagem é dividida. A corporação garante uma quantidade fixa ao bancar a viagem e o resto é jogado para a tripulação dividir de acordo com a sua função e experiência. Mas a matemática nunca favorece o trabalhador. Bora usar um exemplo prático aqui. Imagina uma nave como a Maginot, ela faturou $200 mil em uma missão e a Weyland-Yutani desconta todas as despesas primeiro. Combustível, seguro, manutenção e sobram 180 mil.
Desses 180, a empresa tira a fatia dela como proprietária, digamos que 25%, e sobram 135 mil. E desses 135 mil é para tripulação de 6 pessoas. E é aqui que a hierarquia fala mais alto e dói no bolso deles. O capitão recebe o dobro pela responsabilidade, 45 mil dólares. Os 3 tripulantes experientes levam uma cota integral de 22.500 cada. E os 2 novatos, que fazem trabalho mais braçal, ficam com a cota meia boca, meros 11 mil dólares. Detalhe, engenheiros ou oficiais corporativos infiltrados geralmente ganham por dia sem nem ter participado desse esquema todo de divisão. A ilusão do lucro está sempre nas mãos da Weyland-Yutani. Independentemente do pagamento da missão, a empresa primeiro suga todos os custos operacionais e o que resta é espremido entre a tripulação. É um sistema desenhado friamente para garantir que o trabalhador ganhe o que pode ali para sobreviver, obrigando ele a assinar um contrato para a próxima viagem rumo ao desconhecido. A Weyland-Yutani não está construindo mundos melhores, ela está apenas construindo planilhas de lucro mais eficientes. E você aceitaria esse contrato nesses termos ou você achava melhor ficar na Terra? Me conta aqui. Bom, agora concluindo tudo isso aqui, no fim das contas, seja pela lente dos filmes originais, com executivos corruptos tentando esconder os seus lucros, ou pela lente das prequels, com laboratórios macabros do David, a resposta aqui é clara. A Weyland-Yutani sabia da inteligência não humana, sabia que o perigo era real e mesmo assim olhou para a vida humana como um mero peão num tabuleiro de xadrez corporativo. A Ordem Espacial 937 nunca foi um mal entendido. Foi um atestado de que no espaço sideral o monstro de verdade usa terno e gravata. Mas agora eu quero passar isso para vocês aqui. Qual teoria você prefere mais? A de que foi um executivo aleatório querendo um bônus de fim de ano ou que a companhia já sabia de tudo por conta das transmissões do David? E mais, se você fosse o CEO da Weyland-Yutani, você teria ido atrás do Xenomorfo ou do Black Ghoul? Me conta aqui. E se essa análise explodiu a sua mente e te fez olhar para esse filme com outros olhos, você precisa se inscrever aqui no canal, deixar aquele like que é muito importante e não esquecer de ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. E olha, quer dar aquela força extra aqui no canal? Vira membro, além de você ter um selo especial nos comentários. E em lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e além disso, você recebe tudo em primeira mão. E não serei, porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.